Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós estamos, irmãos, num domingo atípico. Hoje é o último domingo do mês de maio, e todos os anos, ao redor do mundo, milhares de igrejas separam o último domingo de maio para celebrar o Dia da Igreja Perseguida, o DIP. A nossa igreja nunca deixou de celebrar essa ocasião, de refletir sobre essa data e de promover um culto de louvor e também de dar o apoio que é a missão Portas Abertas, que é a missão que organiza o Dia da Igreja Perseguida, promove ao redor do mundo. Diversas igrejas no Brasil participam, inclusive as igrejas congregacionais, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Então, se não fosse a pandemia, a igreja estaria toda voltada nesse culto à noite para essa atividade. Teremos aqui o dirigente, atualmente o departamento é dirigido pela nossa irmã Elaine Castro, mas durante muito tempo Claudinho pautou esse tema. Mais recentemente também a Rosane, que também colaborou com o departamento há muito tempo, era integrante do departamento, Regina, Diácono Elson, e esse ano seria Elaine Castro, e certamente teríamos aqui uma atividade especial. Já tivemos musicais, jograis, presença de missionários, e evidentemente hoje não poderia ser diferente, a gente pensar e falar um pouco sobre esse tema da igreja perseguida, e o que a Bíblia fala sobre isso, como que a gente se posiciona diante dessa abordagem que a Escritura dá. Afinal de contas, não há nenhuma surpresa numa perseguição contra a igreja. Na verdade, nós que estamos no Brasil e somos nessa cultura ocidental, nós não sabemos bem o que é perseguição. Geralmente, quando se diz assim, pastor, ora por mim, estou sendo perseguido, geralmente é uma implicância no trabalho. Geralmente é um chefe que está, de alguma maneira, no encalço ali do funcionário. E aí ele chama isso de perseguição. Às vezes pode até ser, na maioria das vezes não é. Perseguição na Bíblia é uma coisa muito mais séria do que isso. Perseguição na Bíblia é algo que derrama sangue. É algo que leva as pessoas a perderem a sua vida, literalmente. É algo que leva você a perder propriedades, porque a Bíblia Sagrada fala de confisco de propriedades. A carta aos Hebreus menciona isso, de bens que eram tomados por causa daqueles que eram cristãos, daqueles que perderam a sua vida por causa do compromisso que tinham com Cristo, porque tornavam-se antipatizados pela família, antipatizados pela cultura. A conversão no Antigo Testamento, aliás, a conversão já nos tempos do Novo Testamento, era considerada, era interpretada como uma traição a Moisés. Estevão, o primeiro mártir da igreja, cujo assassinato é narrado no capítulo 7 do livro de Atos, ele é acusado de ser um traidor da lei judaica, de aviltar a memória de Moisés, pelo simples fato de ter se convertido. Ele nada disse contra Moisés, contra o templo, mas o fato de ter aberto o coração para Jesus fez com que Estevão se tornasse persona non grata, e foi apedrejado por causa disso, tornando-se o primeiro mártir da fé cristã. O primeiro assassinato que aconteceu foi com ele. Depois, lá em Atos 12, o segundo, e aí um apóstolo, o primeiro apóstolo a ser morto, que é Tiago, irmão de João. Mas a primeira morte por causa de confissão de fé na Bíblia é Estevão.
capítulo 7, que a gente vai ler aqui, aliás, capítulo 8, que a gente vai ler aqui, é uma decorrência, um desdobramento dos acontecimentos que envolvem a vida de Estevão. Isso é perseguição. E assim como há esse tipo de perseguição, há formas muito próximas dessa perseguição acontecendo nesse exato momento ao redor do mundo, por causa daqueles que são fiéis a Cristo. Mas é claro, há outras formas também de sermos perseguidos. E como que nós no Brasil nos identificamos com esse texto? Nós que não temos o Estado contra nós nos perseguindo. O que esse texto tem a dizer para nós? Vamos ler para entender Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que diz assim, a partir do verso 1, nós leremos do verso 1 até o verso 8. Saulo consentia na sua morte. Está falando aqui do consentimento de Paulo à morte de Estevão. Como eu disse, é um desdobramento do capítulo 7. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Esse é um texto que narra a primeira grande e violenta perseguição depreendida contra a igreja de Jerusalém, chamada também de igreja primitiva. Lucas, seu autor, tem o cuidado de dizer que os apóstolos aqui, nesse primeiro momento, não foram perseguidos. Todos, exceto os apóstolos, é isso que ele está dizendo. O restante da igreja de Jerusalém estavam sob perseguição. Os apóstolos foram preservados num primeiro momento. John Stott, comentando esse texto, ele vai dizer que é provável que essa perseguição mirou muito mais judeus helênicos que se converteram. Judeus helênicos eram aqueles judeus que, embora judeus, não nasceram em Jerusalém, não moravam em Jerusalém. Eram judeus, mas judeus nascidos em outras nações, e que uma vez por ano migravam para Jerusalém para participar da festa da Páscoa e também da festa de Pentecostes. Depois da festa de Pentecostes, esses judeus que moravam na Líbia, moravam na Arábia, moravam na África, moravam na Etiópia, moravam na Ásia, na Turquia, quando a festa de Pentecostes terminava, esses judeus voltavam para os seus países. Só que, naquele ano, o ano 33, algo extraordinário acontece. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce numa reunião de oração, onde tinha 120 crentes reunidos. E aqueles 120 crentes reunidos receberam a visitação do Espírito Santo e receberam as línguas de fogo que foram derramadas sobre a cabeça de cada um. História essa contada em Atos 2. E ali surge, quando Pedro prega, que é um outro acontecimento daquela manhã de Pentecostes, ele vai pregar para explicar o que estava acontecendo. 3.000 homens se convertem.
surgindo assim a primeira igreja da história, a igreja de Jerusalém, que nós chamamos de igreja primitiva. Essa igreja, portanto, ela é composta na sua ampla maioria de judeus helênicos, porque aqueles 3.000 homens que se converteram eram alguns judeus nascidos e moradores de Jerusalém, mas a ampla maioria eram aqueles que eram de outras nações e que vieram para a festa da Páscoa, viram Jesus ser crucificado, permaneceram em Jerusalém até a festa de Pentecostes e iriam embora como todos os anos faziam, mas naquele ano algo aconteceu. Naquele ano Deus visitou Jerusalém e eles, surpreendidos com a mensagem cristã, se convertem. E ao invés de voltar para as suas nações, eles, cheios do Espírito, empolgados com a nova vida, com a nova fé, permanecem em Jerusalém, criando inclusive até um problema. A cidade não tinha estrutura para acomodar tanta gente que decidiu permanecer morando naquela cidade. Ela tinha estrutura para festividade, vem na Páscoa, fica até Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e depois de Pentecostes vai embora. E Pentecostes passou, e ninguém foi embora. Eram convertidos, estavam alegres, estavam perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando nas orações, acolhendo necessitados, caindo na graça do povo, impressionando a sociedade, vendo os apóstolos realizarem milagres, prodígios e sinais, e eles estão ali alegres por estarem recebendo aquela maravilha, aquela dádiva de vida. Só que acontece algo extremamente interessante e curioso. E eu mencionei John Stott, que comenta esse capítulo 8, e eu concordo com a conclusão que John Stott chega. Ele diz o seguinte: aquela alegria, aquela empolgação daquela igreja vibrante, impactante, evangelística, igreja carismática, igreja cuidadosa, acolhedora, terapêutica, igreja intercessora, igreja teológica, apostólica, tantos predicados maravilhosos aquela igreja tinha. Entretanto, aquela igreja estava cometendo um ato grave de desobediência. Apesar do seu crescimento, ela sai de uma comunidade de 12 homens, vai para 120, quando o Espírito Santo desce, ela se torna uma comunidade de 3.000 homens. Em Atos capítulo 5, ela já é uma comunidade de 5.000, mulheres e crianças não sendo contadas, então provavelmente 10, 11, 12.000, porque as famílias eram numerosas, e uma igreja vibrante que qualquer pastor gostaria de ter e liderar. Entretanto, uma desobediência grave estava acontecendo desde o dia da conversão. A ordem de Jesus tinha sido clara: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles permaneceram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, e foram revestidos. O Espírito Santo visitou aquela reunião de oração e se derramou sobre eles e distribuiu línguas sobre eles. Mas Jesus disse uma outra coisa também: sejam minhas testemunhas, começando em Jerusalém, mas também em Judeia, também em Samaria, até os confins da terra. E essa parte da ordem de Jesus, a igreja não estava cumprindo. Já se passaram 6 anos, alguns falam em 8 anos, entre o evento do derramamento do Espírito até o martírio de Estevão. 6, 8, quem sabe 10 anos já haviam se passado. Quando você vai lendo as páginas da Bíblia, essa noção de tempo, ela não é clara nas páginas. Você vai lendo, parece que de uma página para outra, tudo acontece simultaneamente de um dia para o outro, e não há, entre um verso e outro, entre um capítulo e outro, você tem uma lacuna de anos ali.
8 anos, 6 no mínimo, quem sabe 10. E a igreja ainda em Jerusalém. Nada de ir para Jerusalém, nada de ir para a Judéia, nada de ir para Samaria, muito menos os confins da terra. O que Deus faz, de acordo com John Stott, analisando esse capítulo? Deus remove a proteção sobre a igreja naquele momento. E quando se levanta perseguidores contra Estevão, e Estevão, no capítulo 7, ele é martirizado, ele é apedrejado até a morte. Quando ele morre, o ódio se vira contra a comunidade de fé. É como dissesse: matamos Estevão, vamos agora matar os demais, vamos agora perseguir os demais. E então começa uma violenta e primeira grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. John Stott brinca dizendo o seguinte: sempre que a igreja desobedece Atos 1:8, Deus manda sobre a igreja Atos 8:1. Atos 1:8 é: sejam revestidos de poder e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Atos 8:1. Se a igreja não cumpre Atos 8:1, Deus manda sobre ela Atos 1:8, Deus manda sobre ela Atos 8:1, que trata de perseguição. E quando a igreja é perseguida, o que acontece? O que Lucas diz que aquela perseguição estava acontecendo? O que os crentes faziam? Eles iam chegando nas regiões de Samaria, eles iam de cidade em cidade pregando o evangelho, iam anunciando Cristo, iam curando os enfermos, iam operando sinais e maravilhas, iam expulsando os demônios, e a grande alegria se abateu sobre aquelas cidades. Daqui a pouco eu quero compartilhar sobre isso, sobre esse resultado da perseguição. Primeiramente eu quero compartilhar com os irmãos e chamar a atenção dos irmãos que as perseguições, elas podem, em muitos sentidos, ser benéficas. Mas, em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é que nós não devemos ficar surpreendidos, assustados, se formos perseguidos. A Bíblia promete não só a eternidade, a salvação, mas a Bíblia também promete, ela assegura para nós que nós seremos perseguidos. A nossa tradição brasileira, onde não há hoje essa perseguição, embora já houve perseguição no passado, no século XIX, quando o protestantismo estava se inserindo no Brasil, especialmente nas regiões do interior do Brasil, os relatos e as obras publicadas, tem vários livros publicados sobre isso, de missionários que foram perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Nós temos igrejas congregacionais, inclusive, que foram fundadas e profundamente perseguidas. Isso está na ata das igrejas, no histórico das igrejas. Hoje isso é menos real no interior do Brasil. Mas se porventura o cenário mudar, se porventura a história não for favorável a nós, e uma perseguição como naqueles tempos surgir, isso não tem que surpreender nenhum de nós. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho e para testemunhar de Cristo e se preparar para tempos difíceis. E, irmãos, nem sempre os tempos serão bons e favoráveis. Haverá tempos difíceis. Teremos tempos de perseguição. A igreja vai enfrentar tempos de turbulência e de sofrimento. E a mesma Bíblia que me apresenta o Cristo que salva e fala das maravilhas da eternidade e das belezas do que Deus faz na nossa vida, é a mesma palavra que nos informa com clareza de que em alguns momentos a igreja poderá enfrentar perseguição.
Mas essa perseguição que eu falo, ela é uma perseguição que no primeiro momento, de acordo com o texto, ela tem esses contornos de perseguição institucional, que coloca a sua vida em risco, que coloca a sua integridade sob ameaça, que agride a sua reputação. Mas há outras formas de perseguição que nós podemos experimentar, e nem por isso nós temos que ficar escandalizados. Opositores vão se levantar contra nós, caluniadores vão se levantar contra nós. Você será perseguido, você será antipatizado. Nem todos vão gostar de você, nem todos vão gostar de mim. Mesmo que nós só tenhamos feito bem, ainda que a causa seja justa, ainda que a causa seja certa, opositores, críticos e caluniadores surgirão. O caso de Estevão, ele é um mártir, ele é o primeiro, ele marca esse período de início de violência contra os crentes. Mas qual foi a base para acusá-lo? Qual é o argumento que usaram para condená-lo ao apedrejamento? Para que ele fosse diante de amigos, de parentes, exposto e humilhado daquela maneira? Foi uma calúnia. O acusaram de ser alguém que estava desonrando Moisés, e ele não desonrou, ele se converteu, ele era um judeu, e ele abriu o coração para Cristo. Foi isso que Estevão fez. Onde está a desonra? Onde está a agressão a Moisés? Onde está a transgressão da lei? O que ele fez que merecesse uma acusação e a morte com aplicação de pena capital? Porque dentro da tradição judaica, a pena capital era o apedrejamento. No Império Romano, a pena capital era a crucificação, mas dentro da lei judaica era o apedrejamento. Ele é aplicado sobre ele uma pena de morte. E qual era o seu delito? O acusaram de quê? De blasfemar contra a lei, de desonrar Moisés, e aquilo não era verdade. A Bíblia, portanto, irmãos, ela prepara o caminho para nós, porque todos nós, inclusive nós que somos crentes, e o crente é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que se vê como um instrumento de Deus, ele é uma pessoa pacífica, e ele acredita que se ele semear o bem, ele sempre vai colher esse bem. Ele colhe, ele semeia gentileza, ele semeia verdade, ele semeia justiça, ele semeia bondade, e ele deseja no seu ambiente de trabalho, na sua convivência familiar, colher isso, porque foi o que ele semeou. Mas a Bíblia prepara o terreno para nós, dizendo: nem sempre será assim, nem sempre receberemos do mundo essa colheita, nem sempre receberemos esse retorno, porque aqueles que têm a marca de Cristo, que são servos de Deus, serão perseguidos, serão mal compreendidos, serão acusados. E ainda bem que a acusação contra nós, ela é falsa, porque era falsa a acusação contra Estevão. Ele não tinha transgredido nada, mas isso foi o que foi firmado entre as partes para que pudesse acabar com a vida daquele homem de Deus. A palavra de Deus, portanto, ela diz: olha, não se faça de vítima, não fique surpreso quando injustiças surgirem contra você, porque o mundo jaz no maligno. E lembre-se de uma coisa: o mundo odeia o crente. É que esse sentimento de oposição nem sempre nos é claro, e nem sempre nós queremos admitir essa possibilidade.
E não queremos admitir a possibilidade porque nós somos semeadores do bem. Nós oramos. Quantas vezes você já orou por uma pessoa, ajudou uma pessoa, e você recebeu de volta a ingratidão, a incompreensão? Estevão era um instrumento de justiça, de paz e bondade. Quando ele, inclusive, antes dele expirar, antes dele morrer, qual é a última palavra que sai dos lábios de Estevão? Senhor, não impute a eles esse pecado. Em outras palavras, ele repete o que Jesus disse do alto da cruz: Pai, eles não sabem o que fazem. Seremos perseguidos. Em alguns momentos, em alguns lugares, em alguns tempos históricos, a perseguição será semelhante a essa, como irmãos nossos estão enfrentando em países onde a pregação do Evangelho é proibida. Será uma perseguição estatal, institucional, jurídica, com enforcamento, com pena de morte aplicada, com tortura. Mas em outros tempos, em outros lugares, onde esse não for o desenho político, outras formas de perseguição surgirão, independente da maneira. O fato é, o crente será perseguido, a igreja será perseguida, você será perseguido. Se não há ninguém te perseguindo, saiba de uma coisa: há um exército invisível que te odeia. Se não há nesse momento ninguém, você coça a cabeça: eu não estou sendo perseguido por ninguém, não há ninguém atrapalhando a minha vida nesse momento, não há ninguém tirando o meu sono nesse momento. Saiba que há um inferno odioso, inimigo mortal da igreja, que tudo faz e está na espera de conseguir nos atingir de alguma maneira, porque há uma guerra declarada contra as hostes espirituais da maldade, querendo você ou não, querendo eu ou não. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, assinamos uma declaração de guerra contra o inimigo. E essa inimizade, em alguns momentos da nossa trajetória, ela vai se manifestar de forma concreta, em forma de injustiças, em forma de calúnias, em forma de movimentos, e dependendo do lugar, até das perseguições, como de vez em quando a gente vê. Mas a Bíblia, como eu disse, ela prepara, ela nos, ao chamar ao Evangelho, ela nos dá a maravilha da salvação, ela nos dá a maravilha de uma eternidade que viveremos com Deus, mas ela também diz: olha, a fé não é só isso. A fé não é só alegria, a fé não é só louvor, a fé não é só batismo, a fé não é só serviço na comunidade da fé, que é uma bênção servirmos aos santos, é uma bênção sermos usados e a igreja ser edificada. É uma bênção cantar, é uma bênção pregar, mas a fé cristã não é só isso. Tem embate, tem luta, tem perseguição e tem enfrentamento de injustiças e de perseguições. E a Bíblia não nos permite em nenhum momento sequer nos colocarmos no lugar de vítimas, mas ao contrário, ela nos prepara. E se você nesse momento está vivendo um tempo de paz, um tempo de refrigério, saiba, está sendo preparado para tempos de guerra. A igreja evangélica no Brasil, ela durante muitos anos, ela foi o maior fenômeno sociológico religioso do mundo. Uma comunidade de quase 60 milhões de evangélicos no Brasil. País livre, democrático. Há cidades que têm mais igrejas do que bares. Totalmente livre. Pastores abrindo e fechando igreja à torta e à direito. Surgiu agora um tempo difícil.
Surgiu agora um tempo de debandada. Surgiu agora um tempo em que as pessoas estão reclusas. Tudo aquilo que a gente viveu até aqui, todos aqueles anos de fartura, de liberdade, de igreja cheia, de cultos lotados, de 10, 15, 20 batismos, igrejas com 100 batismos, 500 batismos no ano, tudo aquilo agora, todo aquele depósito, todo aquele investimento da graça, foi um preparo para esse momento difícil. E quantos não estão sabendo lidar com isso? Quantos estão surtando com isso? Quantos desanimaram com isso? Quantos perderam o caminho da igreja por causa disso? Na Bíblia Sagrada, os tempos de refrigério, os tempos de tranquilidade, nunca são um benefício em si mesmo, mas sim um tempo de preparo, onde estamos sendo adornados, equipados para os tempos difíceis. Isso vem desde o tempo de José, quando José chegou para Faraó e disse: Faraó, separe 1/5 de toda essa fartura, prepare-se, porque esse tempo farto passa. Vai vir um tempo de fome como nunca visto na terra, e nações vão migrar como gafanhotos para cá, e o Egito será o celeiro do mundo. Vai matar a fome com cereais, com trigo, dos famintos do mundo. O tempo de fartura, o tempo de prosperidade, o tempo de canto, é um tempo de preparo, porque o tempo de perseguição vai surgir. Você está em paz no trabalho, 10 anos, 15, vai ter um momento turbulento lá, e você vai ter que enfrentar isso como crente, como servo do Senhor, como serva do Senhor que é. E encarar a dificuldade, a turbulência, um momento difícil. A família está em paz, até que surge uma crise aguda no meio da família, daquelas que faz a família desabar. Deus deu anos e anos de preparo aos crentes para enfrentar o tempo de turbulência. Deus dá anos e anos de graça e paz, preparando os crentes para o tempo de carestia. Por isso nós não podemos sermos irresponsáveis com os tempos de prosperidade, de alegria, de conforto e de paz. Porque na Bíblia Sagrada, os tempos de guerra, de conflito e perseguição sempre surgem. E vão surgir. Turbulências surgem no ministério. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega de ministério, ele com mais de 20 anos, dizendo: não, eu não sei lidar com crise. Como assim? Que história é essa de pastor não saber lidar com crise? O pastor tem que saber lidar com crise. Até porque não vivemos em crise o tempo todo. Nenhum pastor vive mal com a igreja o tempo todo, em conflito o tempo todo. Geralmente é um tempo muito bom, e tem episódios do ano de turbulência, algumas mais brandas e outras mais intensas. Mas somos obrigados pela Bíblia Sagrada e preparados por ela a saber lidar com os tempos turbulentos no ministério, no casamento. Portanto, o texto de Atos capítulo 8, falando dessa perseguição contra a igreja, é um lembrete sério, solene. Não se surpreenda, perseguições surgem, lutas surgem. Não sejamos meninos na fé, ficando assustados, surpresos, amedrontados, trêmulos, queixosos, murmurando por causa do tempo difícil que estamos enfrentando. O Senhor nos preparou,
O Senhor te colocou e tem nos colocado nos lugares certos, Ele não erra. O Senhor nos colocou em lugares certos. Deus coloca pastores na igreja certa. Não tem igreja melhor para o pastor a não ser aquela em que ele está. Aquela igreja. Ele vai lutar, enfrentar e ser instrumento de Deus para resolver os problemas daquela comunidade, porque Deus o colocou ali. A sua família foi dada por Deus, seu emprego foi dado por Deus, seus coordenados foram entregues por Deus a você, e aqueles que estão acima de você, Deus os colocou. Que Deus dê graça a cada um de nós, como deu graça à igreja de Jerusalém, para enfrentar a sua perseguição religiosa, perseguição política e também uma perseguição espiritual, porque o inferno estava furioso com aquela comunidade. Portanto, primeira lição: seremos perseguidos. Então, dia da igreja perseguida, se eu não me engano é o pastor Silvio Lani que diz: não tem dia da igreja perseguida, porque a igreja pode ser perseguida todos os dias. Mas há uma segunda lição que essa passagem ensina para nós. Eu quero pensar com os irmãos a maneira como a igreja reage. A igreja poderia, veja aqui as cores com que Lucas pinta esse cenário. Vejam como ele descreve. Ele vai dizer assim, verso 3: Saulo assolava a igreja, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Veja a informação, o detalhe que Lucas dá. Entrava nas casas e oprimia as pessoas. Entretanto, verso 4, aqueles que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Iam reclamando? Iam se escondendo? Iam reclamando? Iam murmurando? Chorando? Diz o verso 4 que aqueles que iam dispersos, eles iam pregando a palavra, de cidade em cidade. Ou seja, a Bíblia está dizendo que em tempos de perseguição, em tempos de luta, em tempos de dor, de turbulência, o crente continua fazendo aquilo que lhe cabe. Ele continua orando, ele continua pregando a palavra, ele continua crendo em Deus e ele continua exercendo o seu ministério. Tempos antes, dias antes dessa perseguição ser deflagrada contra a igreja, eles estavam pregando em Jerusalém. Agora perseguidos, expulsos de Jerusalém, erradicados da sua região, longe da sua casa, da sua família, aqueles homens estavam pregando a palavra do Senhor, de cidade em cidade, até chegar onde? Até chegar em Samaria, que é o que Cristo disse que eles deveriam fazer 8 anos antes. As multidões iam ouvindo a pregação, e diz o verso 6 que elas atendiam unânimes as coisas que Filipe, um dos diáconos perseguidos e um dos pregadores daquela ocasião, e via os sinais que ele fazia, e as pessoas eram libertas dos demônios que as oprimiam, e a alegria tomou conta, contagiou a cidade. No tempo de turbulência, no tempo de perseguição, nós pregamos a palavra do Senhor. O crente prega a palavra, os ventos sendo favoráveis, ele prega a palavra. Os ventos sendo contrários, ele prega a palavra. O mar calmo, ele prega a palavra. O mar revolto, ele prega a palavra. A empresa em paz, ele prega a palavra. A empresa em guerra, ele prega a palavra. Tempos de tranquilidade,
no seio da família, ele prega a palavra. Tempos de agito no meio da família, ele continua pregando a palavra. O tempo de perseguição, o tempo de turbulência é tempo de ministração da palavra do Senhor. A Bíblia nos chama, portanto, a esse ponto de que a tempo ou a fora de tempo, favorável ou não, em qualquer circunstância, nós serviremos a Deus. Eu fico imaginando aqueles crentes sendo perseguidos. O que passava no coração daquelas mulheres? Porque diz o texto que Paulo espancou mulheres. É o que está no verso 4, no verso 3. Saulo entrava nas casas, arrastava homens, arrastava mulheres e encerrava no cárcere. Eu fico imaginando o que passava no coração daqueles. Mas o que nós fizemos? O que vocês fizeram? Vocês se converteram. É isso que vocês fizeram. Mas essa é a acusação contra nós? O fato de sermos crentes? Essa é a razão do ódio contra nós? Essa é a razão do ódio contra vocês. E aí você pergunta assim: poxa, mas eu só faço bem naquele lugar, eu só faço bem para aquela pessoa, por que ela me trata daquele jeito? A Bíblia já responde. Nós temos aquela ideia de que o crente, quando chega no lugar, ele impacta o lugar e ele cai na graça de todo mundo gosta dele porque ele é um crente. Isso às vezes acontece. A igreja caía na graça do povo, mas também a igreja era perseguida. O problema é que a gente só quer cair na graça do povo. A gente quer que todo mundo goste da gente, porque nós somos éticos, somos decentes, fazemos o bem, falamos a verdade, contribuímos para o bem. Mas apesar dessa semeadura, meu irmão, você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado, em alguns momentos violentamente. E o que fazer quando esses tempos surgirem? O que Lucas diz é que naquele momento, quando a igreja estava em trânsito por causa da perseguição, aqueles peregrinos, aqueles forasteiros, aqueles refugiados, usando a linguagem do momento, iam pregando a palavra. E eu fico imaginando quem está ouvindo: calma aí, vocês estão expulsos da região de vocês, vocês não têm onde cair mortos, vocês dependem mais da gente do que nós de vocês, nós é que temos que recebê-los, acolhê-los, acomodá-los, alimentá-los, matar a sede de vocês, oferecer moradia para vocês. Vocês são um bando de pobres coitados e querem pregar para a gente? Para nós samaritanos? Para nós que moramos na Judéia? E era isso mesmo. Eles não tinham mais nada, mas tinham tudo. Eram servos do Senhor. E quem tem o Evangelho, quem tem a palavra, quem tem a salvação, quem tem Cristo, literalmente tem tudo. E pregavam, e os samaritanos se converteram, e os enfermos ficaram curados. Um bando de refugiados, de espoliados, paupérrimos, sem saber para onde ir, não podendo voltar para Jerusalém, senão seriam presos e mortos. E pregavam, e oravam, e as pessoas ficavam curadas e libertas. Porque o crente, ele pode estar debaixo de opressão, ele pode estar debaixo de luta, ele pode estar sentindo um peso esmagando a sua alma. Ainda assim, ele é instrumento de bênção onde ele está. Eu já falei aqui, só o crente tira palavra de bênção na hora da dor.
Somente Ele consola quando Ele próprio está entristecido. Ele está esmagado pelo momento. Ele consegue abrir a sua boca e dos seus lábios saem palavras de conforto. Ele enxuga as lágrimas daqueles que choram, estando Ele próprio com o coração choroso, com a alma chorosa. O casamento dele às vezes não está bom, não está bem. Ele ora pelo casamento daquele que lhe procura pedindo oração, porque ele crê no Deus que tudo pode fazer. Ele crê no Deus da restauração, ele crê no Deus da provisão, ele crê no Deus que abençoa e que visita. Nos tempos de perseguição, a igreja, ela é instrumento de pregação do evangelho e de bênção. Quero caminhar para o fim, mostrar aos irmãos de que a cidade onde eles estavam, Jerusalém, se levantou violentamente contra aqueles irmãos, os expulsaram de lá. Mas na cidade onde eles chegaram, diz o verso 8, que é o último verso, que fecha a nossa reflexão, diz o texto que houve uma grande alegria naquela cidade. O crente sempre vence. O crente vence. Eles venceram o ódio, eles venceram a guerra, eles venceram a morte. O texto diz que a cidade que recebe aquela pregação responde à presença daqueles crentes, responde à pregação deles com grande alegria. O crente sempre é o vencedor. Queridos, se estão perseguindo a igreja no mundo e saiba, o destino da igreja projetado pelo Senhor é da vitória final. Na Bíblia Sagrada, quem vence é a igreja do Senhor. Quem vence é o povo do Cordeiro. Quem vence é aqueles que estão debaixo do urro e que ouvem o urro do leão da tribo de Judá. O crente é aquele que vence. Se você está sendo alvo de injustiça, eu quero lembrar a você a oração que Abraão fez, quando Abraão intercede por Ló, seu sobrinho. Deus diz que vai punir Sodoma e Gomorra por causa da multidão das iniquidades daquela região, e ele, preocupado com seu sobrinho, ele ora: mas Senhor, não destrua todo mundo. Ele está preocupado com o sobrinho, e ele vai orando: mas Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos, ainda assim, aí o Senhor vai: não, se eu encontrar justos 50 eu não destruo. Mas Senhor, e se tiver 40? Porque ele sabe que não tem 50, também não destruirei. Mas se o Senhor encontrar 30 ao invés de 40, também não, e vai. O objetivo de Abraão é chegar, e tem um momento que Abraão diz assim: Senhor, não destrua o justo com o ímpio. O que as nações irão dizer? Não faça isso. Faça justiça. E aí ele faz uma afirmação, que aliás é uma pergunta retórica, que revela uma liberdade imensa que Abraão tinha com Deus. Não por menos ele é chamado de o amigo de Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Deus é justo, e Deus é quem dá ganho de causa aos perseguidos desse mundo. Deus é quem dá ganho de causa à igreja. Deus é quem protege e garante o êxito da igreja. E como eu falei, na Bíblia Sagrada, quem cruza a linha de chegada, quem sobe no pódio, é a igreja do Senhor. Isso vale escatologicamente, mas isso vale para mim e para a tua vida hoje também. A vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória é da tua família. Saia daqui lembrando: Deus
é aquele que garante a minha vitória sobre esta injustiça. Deus é aquele que assegura a minha vitória sobre esta perseguição que eu estou enfrentando, que a minha família está enfrentando, que meu filho está enfrentando, e aqueles que sofrem perseguições iguais às que estão aqui, nos países fechados, onde os missionários são presos e ameaçados de morte. A vitória é deles, porque se Deus enviar recursos para que eles saiam de onde estão, vitoriosos aqui serão. Se Deus não enviar e Deus os levar e eles atravessarem os umbrais da eternidade, vitoriosos eternamente serão. É impossível destruir, é impossível derrotar a igreja de Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus renove a nossa fé, e vitoriosos nós somos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome da tua glória.